Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, direto aqui ainda do CT Parque Gigante, aqui ó, mais ou menos por aqui, o técnico Mano Menezes concedeu entrevista coletiva, uma importante entrevista coletiva, porque teve crítica velada ao departamento de futebol, confirmações importantes da equipe titular, jogador que é considerado titular, que vai sobrar e vai ficar no banco contra o Caxias, saudades de Gabriel Rufi citadas pelo técnico, espera por reforços e, claro, muito do ambiente colorado antes da semifinal contra o Caxias. E eu tô te contando tudo isso nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui e, claro, que esse vídeo e todos os outros sempre com apoio da KTO. KTO.com, aproveita lá o código DIAS que te dá uma bonificação de 20% de free bet no teu primeiro depósito lá em KTO.com, tá certo? Bom, pessoal, tô aqui no CT Parque Gigante, já quero começar destacando uma movimentação importante que aconteceu por aqui hoje, antes do que era para ser um treinamento comum. Um treinamento que teria o aquecimento aberto para a imprensa, o treino fechado, tudo aí normal. Depois uma coletiva do técnico Mano Menezes, que a gente especulou muito do que seria essa coletiva do Mano e a ideia dessa coletiva do Mano, se seria dar um recado para alguém, enfim. Porém, o detalhe é, o treinamento estava marcado e a gente acompanharia o aquecimento que seria antes do treino, então o início do treinamento, a gente veria os jogadores chegando no gramado, como é algo que acontece costumeiramente aqui no CT Parque Gigante, e o treino estava marcado para as 9h30 da manhã. 9h30 da manhã estava marcado o treinamento aqui no CT Parque Gigante. Só que o grande detalhe é que a gente foi liberado para acessar o campo às 9h30 da manhã, só que o treinamento foi começar só por volta das 10h30. Uma hora depois que a gente foi liberado para acompanhar o aquecimento, foi de fato começar a atividade aqui no gramado do CT Parque Gigante. E aí o grande detalhe, o que estava acontecendo aqui nos bastidores? Uma reunião entre o técnico Mano Menezes, o departamento de futebol e principalmente o grupo de jogadores. O treinamento atrasou em uma hora por conta dessas conversas que estavam acontecendo aqui no CT Parque Gigante, nos bastidores, o Inter tentando se mobilizar ao máximo, pensando, claro, na semifinal contra o Caxias no próximo domingo. Melhor dizendo, mais de 35 mil torcedores já confirmados para esse Inter e Caxias pelas semifinais do Campeonato Gaúcho. Mas tem alguns pontos importantes sobre a coletiva do Mano que aconteceu aqui no CT Parque Gigante que a gente tem que trazer para vocês, tá? Primeiro, em relação à equipe. O Mano confirmou que Tauan Lara será o lateral esquerdo na vaga do René. René que teve uma lesão muscular na coxa direita, o Tauan Lara vai para o jogo no final de semana contra o Caxias. O Mano também confirmou que existe uma briga entre Matheus Dias e Baralhas e uma briga entre Pedro Henrique e Wanderson. E Luiz Adriano será o centroavante titular. Eu vou falar aqui sobre a briga de Dias e Baralhas. A impressão que eu fiquei é que Dias será o titular. Eu questionei o Mano sobre Dias e Baralhas e Pedro Henrique e Wanderson, essas duas disputas. O que o Mano respondeu? Sobre Dias e Baralhas, o Mano explicou que o Matheus Dias oscilou e jogou pelo lado esquerdo. O volante era Johnny e Matheus Dias nos dois jogos, e ele jogou pelo lado esquerdo e o Johnny jogou pelo lado direito. E ele viu uma dificuldade do Matheus Dias jogando por esse lado esquerdo. Só que essa semana a gente já viu o Matheus Dias trabalhando com o pessoal do setor direito, com Bustos e Maurício juntos. Eu falei isso aqui no canal, inclusive, ontem para vocês que acompanham aqui no CT Parque Gigante. Ou seja, o Mano já está mudando o posicionamento do Matheus Dias, muito possivelmente para ele jogar, porque ele confirmou que o Depena também vai ser titular. Então Depena pelo lado esquerdo, Matheus Dias pelo lado direito. Eu estou apostando em Matheus Dias, por isso, titular contra o Caxias. Sobre Pedro Henrique e Wanderson, eu fiquei com a impressão da coletiva em um entendimento de que o Wanderson será titular. O Mano, na primeira resposta e na pergunta que fiz, explicou que muitas vezes tem que optar por quem está melhor. Ele disse, os dois têm um nível técnico atualmente muito semelhante, mas ele vai ter que escolher um. Possivelmente será o Wanderson, e ele também trabalhou com esse revezamento na temporada passada, e ele explicou isso, e deverá trabalhar agora, já que já tem a estrutura que ele quer, um centroavante titular e um jogador pro lado do campo, tá? O Mano também falou sobre a questão do ambiente. Mais de 35 mil torcedores confirmados para o jogo do Beira-Rio no próximo domingo. Ele falou que espera um ambiente favorável jogando em casa. E falou, não dá para se acreditar em tudo que se ouve, que aqui tudo está horroroso. Por que não? Não está.
uma crítica para a imprensa e, claro, quem está criticando, e acho que é do jogo até essa bordoada do Mano, eu repito, na imprensa. Ele falou do rendimento do Inter, falou que sim, mesmo entendendo ser o início de temporada, ele esperava mais de rendimento. E ele não vê que o Inter está oscilando de um jogo para o outro, e sim que o Inter está num nível abaixo do que deveria estar, e ele esperava mais. O Mano deixou isso claro, não faz questão de esconder. Eu vi muita gente repercutindo, pô, por que não questiona o Mano isso? Foi questionado já em outras vezes, e o Mano deu a mesma resposta, e ele está falando. O time, sim, está com um rendimento abaixo do que o próprio Mano e a equipe, e claro, os torcedores esperavam. Sobre reforços e mais chegadas, e o que o Mano está esperando e pedindo para a direção. O Mano explicou e fez uma crítica, eu vou explicar, e eu falei na chamada do vídeo, quero explicar para vocês. Por que foi uma crítica velada ao departamento de futebol? O Mano disse o seguinte: não dá para o treinador chegar, e não é ele que faz isso, chegar todo dia pedindo 3, 4 reforços. E aí a direção diz que não dá. Não é isso que está acontecendo. Ele disse que tem que ter tranquilidade, para não ter que em uma temporada mandar 15 jogadores embora, como o Inter teve que fazer entre o final da temporada passada e início dessa, e só teve que fazer essas 15 saídas porque teve que fazer essas 15 chegadas que acabaram não dando certo desses jogadores que teve essa limpa aí no elenco do Internacional. E ele falou até, isso que acontece é perda de tempo e de dinheiro, o que não tem de sobra aqui. Mano, deixando claro, o Inter não tem dinheiro, então não é só chegar lá e contratar e que ele pede inúmeros reforços e a direção não dá porque também não tem dinheiro. Não, tem um processo, tem um elenco já muito bem formado, principalmente um time titular muito bem formado, tiveram muitas saídas por essas circunstâncias e agora tem que ter chegadas também para suprir isso. Mas são chegadas que a direção e o Mano têm mais atenção, já que já tem um grupo e um time muito bem formado. E aí ele foi questionado, por fim, em relação ao Gabriel, volante que hoje mais uma vez trabalhou com chuteiras aqui, expectativa que ele volte na reta final ali da fase de grupos da Libertadores, e até porque ele tem Johnny, Matheus Dias e Baralhas. Todos são segundos volantes de origem que atuam também quebrando um galho como o primeiro. E ele voltou a falar sobre o Gabriel. Ele foi questionado pelo Tomás Rames aqui do Globoesporte.com, e quando ele fala do Gabriel, ele fala o nome Gabriel e o Mano corta a pergunta dele e fala saudades. Porque o Mano tá com saudade. A gente viu aqui hoje ele aqui no CT conversando com o Gabriel por mais de 15 minutos enquanto o Gabriel fazia seus trabalhos físicos. Ele até destacou que o Gabriel é um exemplo, uma referência, e que é um cara que nunca reclama de nada, que chega antes que todo mundo no CT, ninguém nunca reclama dele, e é um cara que está trabalhando para voltar, e ele destacou muito a importância do Gabriel. Foi mais ou menos isso que o técnico Mano Menezes falou aqui no CT Parque Gigante, uma importante reunião teve por aqui antes do treinamento, depois a coletiva também importante do Mano, com muita informação. Não esquece, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações que a gente volta para falar mais do Inter por aqui. Um abraço e até a próxima.